Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Essa é a nossa quarta videoaula. A gente vai fechar a unidade 2 da nossa disciplina, tratando sobre os esportes não convencionais. A gente já havia falado na aula anterior, inclusive a gente falou lá em Práticas Curriculares 1. Se houver uma possibilidade ainda, pessoal, mais para frente, em Prática 3, a gente deve tratar com vocês aí desses esportes de maneira mais prática, né? Fazer realmente a vivência do esporte, né? Então, compartilhando aqui a aula de hoje, tratando mais uma vez dos esportes criados no Brasil. Na aula anterior, vocês devem recordar que nós tratamos aí de mais ou menos 9 esportes criados no Brasil. Hoje a gente vai falar de mais 7 ou 8 esportes criados no Brasil, e esses 7 são esportes que eu tenho me aprofundado um pouco mais. A gente tem escrito alguns artigos sobre esses esportes, tem conseguido publicar alguns documentos em relação a isso, e muitos desses artigos estão aí na nossa biblioteca virtual. Sugiro que, inclusive, que vocês façam a leitura, se aprofundem, porque são esportes que têm possibilidade muito grande de trabalho dentro do ambiente escolar. Então, a gente vai iniciar aqui por Ipanema, no Rio de Janeiro, né? A gente tem esse esporte aí criado pelo professor Sérgio Plaster Zácaro, chamado de Zebol, ou Zácaro-Bol, criado na década de 90. Já tem muito tempo de criação desse esporte, ainda pouco conhecido no Brasil, né? É o único do mundo que se usam duas luvinhas ou duas raquetes. Em 2021, a gente conseguiu fazer uma entrevista, né, com o criador dessa modalidade. O professor ainda está vivo, né? E aí a gente, em decorrência dessa entrevista, conseguiu publicar um artigo falando tanto desse esporte quanto do outro que eu vou tratar mais à frente. Aí eu trago aqui para vocês a capa aqui do artigo. Foi publicado esse ano também, em 2023, na Research Society and Development, falando sobre o Zebol e Solvebol, das redes para a escola. Então, um resumo aqui breve desse esporte para vocês. O estudo em tela objetivou analisar as percepções de professores sobre duas modalidades, o Zebol e o Solvebol. Aqui no caso, estou falando especificamente do Zebol. A gente realizou uma investigação com 10 professores de 5 escolas públicas na cidade de Macapá. A gente fez um questionário com perguntas abertas, e aí a gente percebeu nos resultados que esses esportes ainda sofrem dificuldade de aceitação pelos alunos, né, em detrimento da presença hegemônica de outros já conhecidos. Ainda são modalidade pouco conhecida dos estudantes. Confunde-se esses esportes com o jogo ainda. Esses esportes são capazes de suprir necessidade de espaço e materiais, por ser possível de fazer com material adaptado. E a continuidade de pesquisas com esses esportes é importante para a gente conseguir disseminar, né, de maneira geral, na comunidade científica, escolar e em geral. Aí a gente vai para a cidade de Belo Horizonte, e a gente tem o Sorvebol, criado pelo professor Cláudio Gomes Mendes, é esse que aparece na tela aí para vocês. Esse material aqui no canto inferior direito é o material oficial dessa modalidade, a bola oficial, os cones, né? Esse esporte é o único do mundo que se joga com cones, né? Ele tem os mesmos fundamentos do voleibol, entretanto, se joga com cone. A única parte do corpo que pode ser usado são as mãos, mas aparando as bolas aí com cone. Então, em 2020, no caso, esse ano, a gente publicou um artigo falando da diferenciação entre esses dois esportes, o Zebol e o Sorvebol. São esportes que a gente vem estudando aí já há algum tempo, desde 2020, a gente vem desde 2019, a gente vem se aprofundando no estudo desses esportes, e aí esse ano tem gerado alguns artigos, né? Esse artigo ele foi publicado em parceria com a professora Marcela, que já deu aula para vocês, o professor Carlos Wagner, que vocês devem conhecer, e a professora Roned. Aqui é o resumo, né? Eu já li, é o mesmo resumo do artigo anterior. E aí a gente vai direto para a cidade de Caeté, em Minas, onde a gente vai ter um outro esporte, né? Que é feito com as palmas das mãos, com tapas, né? Por isso daí o nome Tapembol. Esse ano a gente publicou esse artigo aí na RSD, né, que é a revista que eu já havia falado dos outros artigos anteriores. Também um artigo publicado em parceria com a professora Marcela e a professora Sabrina,
Tapembol nas aulas de educação física, de brincadeira a esporte não convencional. Sugiro que vocês leiam esses artigos, porque dá para entender um pouco, né? Nesses artigos eu conto um pouco da história, um pouco dos fundamentos desses jogos, desses esportes, como é que eles são organizados. E aí eu sugiro que vocês façam a leitura, que encontra-se aí na nossa biblioteca virtual. Esse aí é o criador dessa modalidade, professor Marco Aurélio Rocha, criado em 2007, o Tapembol. Esse ano vai acontecer um encontro nacional de Tapembol na cidade de Caeté, onde vai ser lançada a bola, a versão 2024. É importante dizer também que esse esporte está em plena expansão por diversos países do mundo, Argentina, Colômbia, Peru, Indonésia, China, Hong Kong, Áustria, Canadá, já chegou em outros países, né? Então, esse ano a Penalty fez uma parceria com o criador da modalidade e ano que vem vai ser lançada a bola oficial do Tapembol em parceria com a Penalty. Isso também vai possibilitar uma maior difusão do esporte por conta dessa parceria, né? Esporte simples, fácil, inclusivo. E aí a gente passa para a cidade de Sorriso, no Mato Grosso, onde a gente vai ter um outro esporte também não convencional, criado pelo professor Ricardo Roberto de Oliveira, daí que vem o nome Oliver Ball, né, do último sobrenome dele, Oliveira, criado em outubro de 2018, esporte super novo, único do mundo com apenas uma cesta, utiliza um ou outro fundamento do basquete, mas ele tem as suas regras próprias, né? E aí na cidade de Belém do Pará, próximo aqui da gente, a gente vai ter o esporte criado em 1992, oficializado em 2004, que é o Mambol, único do mundo que se joga com duas bolas em formato de manga. O criador da modalidade é esse professor que vocês observam aí no canto inferior esquerdo, professor Rui Delbrando. Esse esporte já tem livro de regras, já tem campeonatos estaduais, nacionais. E aí, esse ano a gente publicou um artigo na revista Saúde, Corpo e Movimento, tratando um pouco, assim, de maneira mais detalhada sobre o que é o Mambol, né? Quais as suas possibilidades de ensino dentro da escola. Sugiro também que vocês leiam esse artigo, está aí na nossa biblioteca, que a gente fala um pouco da história, conta um pouco de como é que esse esporte funciona, né? Aqui é um pouquinho do resumo do Mambol, um resumo desse estudo que a gente fez. Foram 200 alunos que a gente selecionou para esse estudo de intervenção aí com o Mambol. E aí a gente percebeu que ainda se conhece muito pouco sobre essa modalidade na escola. Entretanto, essa modalidade ela vai se apresentar aí como uma atividade de fácil realização, né, por ser atrativa, né? A gente fez busca em algumas bases de dados, BVS, Cielo, PubMed, Web of Science, Lilacs, para tentar identificar se existe alguma coisa produzida sobre Mambol. Inclusive, a gente achou aí alguns artigos que falam dessa modalidade. Então, é importante para quem vai fazer pesquisa no campo da educação física, está aí uma temática, talvez, de TCC, né? Já que a gente está falando de pesquisa aí desses esportes. E aí a gente vai para Igarapé-Miri, no Pará, e a gente tem duas modalidades criadas pelo professor Cristiano Paraguaçu, que é esse que aparece no canto superior aí direito. O Mirimbol, criado em 2019, ele tem uma diferença para o tênis de mesa, que ele é feito numa quadra de 4 por 8, é um pouco maior, é bem maior do que a mesinha do tênis de mesa. A raquete também é um pouco maior e a bolinha, ela tem sido assim adaptada ainda, né? Não existe uma empresa oficial que faz as raquetes e as bolinhas do Mirimbol. Mas são esportes, como eu havia falado, que a gente vem trabalhando aí já nas aulas, são esportes muito atrativos, né? Sugiro também que vocês se aprofundem um pouco mais nesses esportes. A gente escreveu esse ano, pessoal, um artigo sobre essa modalidade, mas ainda não foi publicado, né? Quem sabe futuramente aí, quem sabe lá na prática 3, eu apresente aí o artigo sobre essa modalidade para vocês, né? Ainda nessa cidade, em Igarapé-Mirim, a gente vai ter um outro esporte criado por esse professor, também super recente esporte, chamado de contra-ataque. Foi criado em maio de 2021, um esporte que tem semelhanças aí à queimada, né, com corridas, saltos e arremesso, e é uma modalidade, segundo o professor Cristiano Paraguaçu, criada para o ambiente escolar, modalidade esportiva escolar, é assim que ele denomina, né? Então, vai ter uma barreira,
onde os atletas vão saltar e tentar acertar os oponentes. Ganha por ponto. A quadra tem mais ou menos as dimensões de 9x18 e o esporte super novo. Aí a gente vem para a cidade de Macapá, não poderia esquecer dessa modalidade, que é o fute-lama, né? Já vem sendo difundida há muito tempo. E aí, em 2017, o professor Gustavo Maneschi, junto com duas pesquisadoras, uma inclusive foi orientanda dele de TCC, publicam esse artigo Entre Rio, Corpo e Lazer, o fute-lama em questão, publicado na revista Licere. Esse artigo está disponível na nossa biblioteca, caso alguém queira estudar um pouco mais sobre fute-lama. E aí é um estudo que trata um pouco sobre essa modalidade. E aí, tratando, assim, caminhando aqui para o finalzinho da nossa disciplina, tem mais uma modalidade que hoje, ela nasce como luta e se converte depois em esporte, né? Tem esses 3 estados brasileiros, aí Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco, onde há suspeitas da criação da modalidade capoeira, né? Modalidade rítmica, modalidade esportiva, modalidade ginástica. Ou seja, a capoeira tem uma possibilidade, né, infinita de aula, de intervenção. E aí, como o intuito não é aprofundar as discussões sobre essas modalidades, eu estou só aqui apresentando para vocês. Pessoal, a gente encerra com essa aula a nossa unidade 2. Mais uma vez, eu vou sugerir aí que vocês se aprofundem e leiam os artigos que estão disponíveis aí na nossa biblioteca virtual. São artigos que tratam especificamente do que a gente vem tratando aqui ao longo dessa disciplina, falando também desses esportes chamados de não convencionais. E aí, a gente, após essa aula, a gente ainda vai ter uma videoaula de revisão para a gente conseguir realizar a nossa avaliação final. Até lá, pessoal.